São João capítulo 9, verso 35. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Grande Senhor, que cada um de nós possamos te adorar como o Senhor é. Cada um obteve a bênção, a resposta de cada período de adoração. E nós queremos, nesse tempo, receber as recompensas do nosso dia, de reconhecermos a palavra do dia, a mensagem do dia, a revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Creio, Senhor. É no momento que todos estavam contra Jesus, a família estava contra Jesus, só o ceguinho que foi curado, que o reconheceu. Tem hora que você vai ver muita gente contra, mas você conseguiu ver. Seja agradecido a Deus. O ceguinho conseguiu ver aquilo que ele nunca viu, e mesmo ouvindo grandes pregadores, nunca tinha falado nada para ele daquilo. Não tinha feito um milagre para ele, não tinha feito ele ver. O que é importante é ver. Um grande milagre também é ver. Um dos grandes milagres é o perdão do pecado. Mas se você não ver que foi perdoado, tem que ver também que alcançou este perdão. E este rapaz chegou ao ponto de encontrar com Cristo. E Cristo encontrou com ele. Cristo conversou com ele. Tem hora que eu falo com Jesus, mas tem hora que Jesus fala comigo. Importante é isto. E Jesus ouviu que tinha expulsado, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus? Você sabe que não era fácil para esta expressão. Esta é uma expressão do evangelista João. O evangelista João é o evangelho do Filho de Deus. Todos os demais evangelhos você vai ver, se fosse para perguntar, diria: crês tu no Filho do Homem? Mas porque o evangelho de São João era diferente, era Filho de Deus. Então ele diz: crês tu no Filho de Deus? E você aprende que Filho de Deus é durante as eras. Filho do homem, Jesus na terra. Filho de Deus é durante as eras, que é o espaço do Espírito Santo, então, que é Filho de Deus. Mas Jesus perguntou para o rapaz se ele cria nele. Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse:
tu já o tens visto, é uma revelação muito clara para a pessoa, para o indivíduo. É Deus revelando só para aquela pessoa. Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Não teve dúvida, aquele rapaz curado da cegueira, ele não teve dúvida, ele diz, creio, Senhor, e o adorou. Amém. Agora, por que ele adorou? Porque ele era Deus. Quando Satanás quis que ele o adorasse, que ele daria o mundo inteiro para ele, ele disse, somente o Senhor teu Deus adorarás. Agora o ceguinho, curado, o adorou e ele aceitou, porque ele era Deus. Entendeu? Ele era Deus. Eu quero apenas deixar, acho que tem mais uma escritura, devo ter mais essa escritura aqui, desta adoração. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ele era tanto Senhor como ele era Deus. E ele aceitou, porque é uma revelação para o eleito. Os outros chamavam ele de demônio. Agora, vem uma pessoa desta e chama Senhor meu e Deus meu. E ele aceitou o rapaz chamá-lo de Senhor e chamá-lo de Deus, como no caso que ele falou com Tomé. Mas no caso do ceguinho, o ceguinho dizia, eu creio no Filho de Deus. E adorou. Hoje não tem outro para você adorar. A adoração é ao Senhor Jesus Cristo. Só tem um Senhor. E quando você vê este Senhor, ele está na terra com outro nome, mas é só um Senhor que tem. Entende? Ele veio na terra e o seu nome será Jesus. Mas a Bíblia nunca diz qual seria o seu novo nome. Então, é para aquele no dia que se manifesta para ele crer. E o seu nome será Jesus. Creu. Mas e agora, quando termina as eras, que Deus vem com novo nome? Se fosse para perguntar, você crê que Branham era o profeta de Deus? Amém? Você crê que a mensagem dele é verdade? Amém? Você crê na revelação dos selos? Amém? É uma coisa que para nós é fácil. Eu creio no que o irmão Branham disse, não importando o que a ciência diz. Mas eu creio no que o irmão Branham disse, não importando o que os grandes pregadores dizem. Não me importa os grandes pregadores, eu creio no profeta. O profeta falou uma coisa, eu agarro aquilo com tudo. Mas esses homens falam uma coisa e eu largo eles de lado. Não estou preocupado com o que eles falam, eu me preocupo com o que Jesus falou, com o que Branham falou, porque eu sei que isto é verdade. Creio, Senhor. Vamos dizer? Creio, Senhor. Agora, nós cremos em tudo isso, não é apenas falar essas palavras. Porque você está aqui? Porque você crê. E o que você crê não é fácil para crer. Como que você crê? Mas ninguém crê. Diz, mas eu creio. Então, é algo que foi revelado a você. Alguém pode chegar para você e dizer, não é assim. Você diz, é assim. Porque eu creio que é assim. Aquele que crê errado, de uma forma errada, porque o irmão Branham fala de pessoas que olham e vê de uma maneira errada. Eles veem o irmão Branham de maneira errada, eles veem Jesus Cristo de maneira errada. Eles veem Jesus Cristo como um homem apenas. Eles veem Jesus Cristo uma pessoa à parte do Pai. Isso é ver errado. Eles estão vendo errado. Como que eles podem ter uma verdadeira adoração quando eles estão vendo a coisa errada? Mas eles podem ter uma adoração falsa vendo algo errado. Eles podem ter. Mas para nós devemos agradecer a Deus porque não há nenhum entendimento em nós, sabedoria, estudos, maior do que esse povo, não. Não temos nada maior que eles, tudo inferior. Mas existe uma coisa que Pedro tinha e os outros não tinham, é revelação.
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou, olha bem, nem a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas ninguém te revelou isso, ninguém falou isso para você, porque ninguém vê isso que você vê. Ninguém crê em mim como você disse. Bem-aventurado és tu. Hoje você poderia ouvir a mesma palavra de Deus. Deus dizendo, bem-aventurado é você. Da forma que você crê, ninguém crê. Mas bem-aventurado porque você crê por revelação. Hoje ele não teria que falar, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, mas põe seu nome aí. Bem-aventurado és tu, Osmar, bem-aventurado és tu, Rogério, bem-aventurado és tu, és tu, és tu. Bem-aventurado, isto é, mais do que feliz, porque tu não revelou a carne e o sangue. Não foi através de estudos, não é através da ciência. Eu gosto da ciência, a ciência também, ela tem um fundamento na mensagem do profeta. A ciência tem um fundamento na Bíblia. Entende? De toda forma, você vai ver. O irmão Brana fala que a coisa declara primeiro no céu, depois vem na terra. Mas se ela declara no céu e eu não a vejo na terra, não adianta nada. Bom, eu vou falar pouco, então para mim falar pouco eu tenho que já ler logo, senão eu acabo espichando aqui. Né? 80 alimentos espiritual, presta atenção. E logo quando aquela nuvem subiu, os grandes observatórios na Califórnia, no México, em Tucson e outros lugares, tiraram sua fotografia. Era misterioso o que se via. O irmão Fred Sotman, assentado aqui, e eu e o irmão Gene Norman, estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. Olha, tinha pessoas para testemunhar. O irmão Branham disse, Fred Sotman, disse Gene Norman e eu. Ele estava ali para testificar, diz, quando aquela nuvem subiu. Tomaram fotografias, mas ainda não sabe o que foi. A ciência, pelo menos, fotografa, mas não sabe te dizer. Não é pela ciência que nós pregamos que ali está Jesus. Não é pela ciência que nós pregamos que ali estão 7 anjos. A ciência provou que há uma nuvem. A ciência provou que é algo sobrenatural. Que não podia ter uma nuvem naquela altura. Então é sobrenatural. Mas nós cremos porque o irmão Brana falou. Creio, Senhor. Não importa o que os outros digam. O importante diz aqui, tudo isso aconteceu segundo a ciência. Vocês têm conhecimento disso, um pouquinho que pode ir na internet. Você vai lá na revista Ciência e você vai ver eles mostrar claramente isso que o irmão Brana está falando aqui, nesta revista. Só que eles não sabiam o que era. Mostraram que foi 28 minutos que aquela nuvem ficou parada ali. 28 minutos. Agora, quando eles tiraram a foto, já tinha acontecido tudo com o irmão Branham. Quando eles tiraram a foto, porque eles tiraram a foto no entardecer, e desde manhã o irmão Branham estava lá. E eles não viram. Agora, o irmão Branham diz que ele estava, e eu creio. Creio, Senhor. O irmão Gene Norman, eu e o irmão Fred Sotman, estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. Tomaram fotografias, mas ainda não sabe o que foi. Não faz muito, todo mundo estava dizendo que a nuvem parecia isto, aquilo, e que as asas dos anjos estavam dobradas de certo modo. Um dia, 81, alimento espiritual. Um dia, virando a fotografia para a direita, aí já é o profeta. Não foi a ciência que virou a fotografia para o irmão Branham ver. A ciência tirou a fotografia como era. E eu sempre gosto de ver isso, que Deus vem diferente do que o homem vê. Até para tirar a fotografia. Eles tiraram certo, mas Jesus veio assim. Jesus veio virado.
E eles tiraram foto de uma forma e Jesus veio de outra forma. Então a ciência não podia saber daquilo. A irmã Brandes vira para a direita. Foi a forma que ele veio. Mas eles não perceberam isto aí que o irmão Brandes está dizendo aqui. E ele estava dizendo que, e virando a fotografia, ali estava Jesus Cristo, perfeitamente igual a como desenhou Hoffman. Ele estava ali, aparecendo sua cabeleira branca, olhando para baixo, para a terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Amém. 82, alimento espiritual. Os céus o declaram. Você tem que ver o sinal no céu. E eu creio no sinal no céu, que foi a nuvem. A foto que foi tirada. O céu o declara. A Bíblia o declara. Apocalipse 1 fala sobre ele. Apocalipse 10:7 é a manifestação dele. É ele revelando sua palavra. É ele vindo nos dias deste anjo. Ele, Jesus Cristo, vindo nos dias deste sétimo anjo. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. A brecha 41, né? O sétimo anjo está na terra. Então, é tão claro, o céu declara, a Bíblia o declara e a mensagem o declara. Agora, eu creio na fotografia, eu creio, olha, porque isso aqui é real, eu creio na fotografia que a ciência tirou, eu creio no dia que a ciência diz que foi tirada a fotografia. A ciência diz que foi tirada a fotografia dia 28 de fevereiro de 1963 e diz que exatamente o horário certo, das 18 às 18h28. Eu creio nisso, eu estou crendo que o céu declara. Foi tirada uma fotografia. A Bíblia declara, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado o mistério. E que este, Jesus Cristo, estaria na terra. E ele esteve na terra. Quando o profeta estava ali, o sétimo anjo está na terra quando o Senhor veio. Amém. Toda a autoridade, toda e a mesma autoridade suprema, com sua cabeleira branca, sua barba negra mostrada de baixo. Porque aqui ele tinha cabeleira branca. O irmão Brandes, mas como ele podia ter uma cabeleira branca se ele morreu com 33 anos? Mas a barba era preta. Até nisto, até na fotografia, você vê isto. A barba preta, mas a cabeleira branca. A cabeleira branca de juiz. A suprema deidade. Deus vindo, agora não era um filho, era Deus, o Pai, era o juiz, descendo com a cabeleira branca, para você identificar pela idade, 33 anos, olha na barba, mas para identificar, depois que termina as eras, olha que ele vem com cabeleira branca, ele é o juiz supremo. Amém? Muitos de vocês têm visto esta fotografia ali, e a temos, somente virem à direita. Ali está tão perfeito como se houvesse sido uma fotografia tirada dele. 83. Estão olhando de uma maneira errada. Desde o tempo do irmão Branham, ele viu, eles estão olhando de uma maneira errada. Eles olhavam e não viam Jesus. Eles olhavam e não viam anjos. Quem foi que viu Jesus? Foi o profeta. Quem foi que viu anjos? Foi o profeta. Quem foi que viu nuvem? Foi a ciência. A ciência fotografa uma nuvem, mas não sabe o que é. Se você quiser saber, procure um profeta no dia dessa nuvem. Procure um profeta. Agora, nós já temos meditado sobre isso, temos conversado sobre isso, e que as pessoas estão olhando de uma maneira errada. Eles não olham da maneira que o profeta olhou. Nem o irmão Branham dizendo, eu estava lá nesse dia 28 de fevereiro de 1963, Sótima estava lá, Jenny Norman e eu
estávamos lá quando a nuvem subiu. Nem o irmão Branham falando para esses incrédulos da mensagem, que eu não posso completar a frase, mas são os incrédulos da mensagem. Eles são incrédulos no profeta, eles não creem no que o profeta falou. Eles estão duvidando que o profeta estava lá. Irmão Branham disse que estava. Não era outro dia, não era 8 de março, era 28 de fevereiro. É claro, a ciência diz que era. Irmão Branham disse que estava lá nesse dia. E eu creio, Senhor, creio nisso, creio nesta revelação, creio nesta nuvem, creio nesta declaração do céu, creio na declaração da Bíblia, creio na declaração da mensagem, creio no que o profeta diz. Eu estava lá. Eles estão olhando de maneira errada na fotografia. Tem que se ver da maneira correta, e só o Senhor Deus pode revelar qual é a maneira correta. Só Ele pode revelar, mas ninguém vai revelar isso para você. Agora, só para consolidar mais, fundamentar mais, o irmão Branham falando exatamente desse dia. Meu irmão, se a ciência diz que essa nuvem manifestou dia 28 de fevereiro de 1963, se a ciência diz, então você vai ouvir irmão Branham falar. Irmão Branham está falando daquilo, mesmo que irmão Branham não sabia. Irmão Branham não sabia que eles tinham tirado fotografia. Ele não sabia, mas aqui no 7º selo, o que ele diz, eu creio. Como você pode duvidar de uma coisa dessa? E eu estava no oeste, 271 do 7º selo. Os anjos estavam vindo para o leste. E quando eles passaram, os anjos estavam vindo para o leste, mas quando eles passavam ali perto de mim, eu fui levantado com eles. Oh, meus irmãos, talvez vocês pensem, para que tem que falar sobre isso? Vocês não sabem a crença que tem aí fora. Que eles não crêem como está escrito, eles não crêem como o irmão Branham diz. O irmão Branham diz, eu fui levantado com eles. Eles dizem que o irmão Branham não estava lá. Né? Tem gente aí fora, o irmão Branham, ele não estava lá, ele mentiu. Olha para você ver. Até que ponto chega? Eles olham da maneira errada, eles não têm olhos para olhar o que Deus faz, eles olham de uma forma crítica. E Deus fez aquilo ali sem importar com o que os outros iam pensar. Por isso, eu gosto de ver essas coisas dessa forma. Os anjos passaram ali no monte e eu fui levantado com eles. Se Branham diz que foi levantado com eles, quando os anjos passaram ali no monte, eu vou dizer que não. Eu creio no profeta, eu não creio nos intérpretes. Eu creio no profeta, e vocês têm que saber, o que fala mal não é nem a ciência. É incrédulos que estão procurando pontas na mensagem, coisas erradas para desaprovar. E se eles conseguissem mudar, e que esta nuvem foi no dia 8 de março, que a nuvem manifestou, então romperia o mistério da vinda do Senhor em 28 de fevereiro. Para eles seria uma bênção, romperia. Porque como dia 28 se ele veio dia 8? Mas ele veio dia 28, a ciência permanece mostrando que ele veio dia 28. A ciência mostra a nuvem. Eu estou dizendo ele porque o irmão Branham fala sobre isto. Mas a ciência mostra que foi fotografado a nuvem dia 28. Mas tem aqueles que procuram falhas. E se vocês verem, tem muita gente da primeira e segunda etapa caindo na conversa do diabo. E descrendo no profeta. Filho, você pode deixar o mundo acabar. Passarão os céus e a terra. Mas estas palavras não hão de passar. Isso é verdade. Eu fui levantado com eles, diz o profeta. Agora eu vou dizer que não foi. Vocês recordam disto? Vindo para o leste.
Porque ele estava no oeste e os anjos já vinham para o leste, porque a mensagem passava no oeste, pegava Branham e já levava para o leste, para ele poder pregar a mensagem no tabernáculo Branham em Jeffersonville. Irmão Branham disse que foi assim, e eu creio que foi assim. Amém. 275, deixa rápido aqui. E você observou o sétimo selo, que um anjo, eu disse ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disso? A congregação diz amém. Pelo menos a congregação do dia do irmão Branham era crente, porque a congregação de hoje é incrédula. A congregação da América do Norte hoje é incrédula. No tempo do irmão Branham diz assim, eu vi um anjo estranho que pareceu para mim diferente do restante deles. E a congregação diz amém. A congregação cria. Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. É tão importante a gente ver isso, o irmão Branham fala, aquele é o sétimo anjo. Ele significava mais, ele não podia falar assim, aquele era o meu anjo. Ele não podia falar isso, é eu que falo. Ele não podia falar, mas ele estava dizendo, teria sido o sétimo anjo. E quem era o sétimo anjo? Aquele anjo era o anjo teofânico de William Branham. Olha o anjo ali, o teofânico, e o William Branham, o natural, operando naquele dia. Ele disse, teria sido o sétimo anjo. Ele brilhava mais. E tinha seu tórax para fora assim, e estava voando para o leste. Vocês lembram assim? Eu disse, ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disto? Amém. Eu creio nisto. Aqui está aquele com o sétimo selo. Essas são coisas repetidas que eu estou falando para vocês, lendo para vocês, mas isso aqui é uma segurança. Quem falou, eu fui levantado com eles. Foi Branham que falou. Quem falou que estava lá naquele dia, que a ciência tirou a foto, dia 28, a ciência não tirou foto dia 8 de março. A ciência tirou foto dia 28 de fevereiro. Quem falou que estava lá? Branham. Irmão Sótimo, irmão Jean Norman e irmão Branham, estávamos juntos ali. Mas você não estava incrédulo. Você duvida do que o profeta falou? Se Branham disse que estava, eu creio que ele estava. Não importa quantos demônios no mundo diga que ele não estava, eu continuarei dizendo, ele estava lá. Ele disse, ele me apanhou, que aquele sétimo anjo, o qual tinha o sétimo selo, apanhou Branham e levou para dentro da nuvem formada por eles. Quem falou isso? Foi Branham que falou, eu creio, Senhor. Eu adoro a Deus, é assim. É assim que você adora a Deus. Creio, Senhor. Creio na sua palavra. Creio na manifestação. Creio no seu profeta. Creio nesta revelação. Eu não estive lá, mas eu creio. Ainda bem que eu não sou dos Estados Unidos da América do Norte. Ainda bem que nós viemos aqui na América do Sul, bem longe da incredulidade. Longe da incredulidade. Ah, mas tem muito incrédulo por aqui. Mas vocês não sabem o país, o lugar onde Deus vem e o povo não crê, é o povo mais incrédulo que tem na terra. E agora está chegando ao nosso tempo, que está terminando a etapa da noiva na terra. Então o que acontece? Esse povo será o mais incrédulo também. Mas eles não vão ser mais incrédulos naquilo que o irmão Branham diz. Eles vão ser mais incrédulos no que João diz, no que a revelação do dia diz, no que Apocalipse 10, 8 a 11, que com o meu livrinho diz. Isso é verdade, eu creio nisso daqui. Amém? Eu creio. Ele me apanhou e me levantou. Olha, tem muitos parágrafos, mas vamos dizer só isso aqui, porque eu gostei do ceguinho que diz, creio, Senhor. Eu pensei nisso, eu creio também. Agora, eu não posso dizer, eu creio, Senhor, no Filho de Deus. Isso daí já faz tempo que eu creio.
Eu creio no seu profeta, eu creio na sua manifestação, eu creio na revelação dos selos, eu creio no que a ciência tirou a fotografia dia 28 de fevereiro de 1963 e mostrou que das 18 horas às 18h28, aquela nuvem ficou ali, é certinho, quase meia hora de silêncio. Capítulo 7, capítulo 8 de Apocalipse, quase meia hora de silêncio. Quando abriu o 7º selo, olha para vocês verem, é tão lindo, aquilo ali é bíblico. Creio, Senhor, creio, ali era o 7º selo, dia do 7º anjo, 7º selo, 7º trovão, tocou uma trombeta e revelou 7 selos. Qual trombeta que tocou? Do 7º anjo, porque é ele que tinha a revelação dos 7 selos. Quem é que tinha o mistério do 7º selo? Era aquele 7º anjo da constelação. Mas diz o irmão Branham, ele voou para mim. Que ele tenha voado para você também. Pai Celestial, que sua igreja, seu povo, seus eleitos, possam receber sua palavra, sem emoção, só por crer. Eu creio, Senhor. Como Abraão recebeu o filho, não com emoção, já não tinha mais emoção, nem sexual ele tinha, porque a Bíblia diz que ele estava mortificado na carne. Então, Senhor, mas ele creu, e isto aconteceu, e eu creio também nesse tempo final, eu creio contra tudo que os outros dizem, eu creio que isto é verdade. Eu creio que aquilo que o seu profeta William Branham disse, naquele dia ele estava lá, que ele foi tomado, eles tomaram ele e o arrebatou para dentro daquela nuvem. Eu creio, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tiver uma vida eleita, toca nesse coração agora, para que eles se decidam logo, para que eles saiam da organização, para que eles saiam da falsa crença, para que ele saia dessa cegueira, que ele possa ter visto a palavra agora, que ele possa ter visto o profeta, que ele possa ter visto a revelação, que ele possa ter visto o dia do 7º anjo, do 7º selo, quando isso foi fotografado, 28 de fevereiro de 1963. Pai, estamos aqui agradecidos pelo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Creio que o mundo vai ficar como está, ele vai ser queimado, Deus não vai suportar. Deus não ama o pecado, ama só o pecador. É que ele não quis, rejeitou ser feliz, desprezou o seu amor. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber. Tem que haver um milênio, 2000 anos de paz, quando Deus com cadeia vai prender Satanás. E na cinza do ímpio o justo vai pisar. Nem ramo nem raiz, é a Bíblia quem diz, tudo vai acabar. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber.
qual Sodoma e Gomorra, isto aqui se tornou. E o cálice da ira quase se completou, e vai ser derramado sobre esta geração. Mas você já saiu e com Deus se uniu, como fez Abraão. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber. Quando o selo se abriu e o trovão soou, você logo sentiu quando Deus te chamou e saiu para fora da denominação. Pra você e pra mim foi que veio Elohim nesta voz de trovão. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber.